Solicitamos às senhoras e os senhores que desliguem o som de seus microfones e aparelhos celulares. Pedimos ainda que não se esqueçam de anotar seus nomes no bate-papo, chat, para registro das presenças e confecção dos diplomas. Hoje, 23 de agosto, associados e convidados reúnem-se na modalidade presencial e virtual via Rede Mundial de Computadores e Internet na plataforma Zoom para a apresentação da palestra A Luta pela Independência do Brasil, a ser ministrada pelo professor doutor Oswaldo Mundial. Destacamos as presenças nesta sessão dos seguintes confrades e autoridades: General de Divisão Riuso Ikeda, antigo diretor do Patrimônio Histórico Cultural do Exército; do desembargador Antônio Carlos Esteves Torres; do professor Pedro Ernesto Mariano, presidente da Liga de Defesa Nacional; do professor doutor Manuel Rolf de Viveiros Cabeceiras, segundo presidente do nosso Instituto; e do comandante Ulisses Felipe Camardella, membro da diretoria do Clube Militar, instituição que abriga o nosso Instituto; e, por fim, o general de brigada Márcio Tadeu Beto Caberna, presidente do IGHMB, em nome dos quais saudamos a todos que estão presentes e virtualmente conosco neste evento. O presidente do Instituto realizará a abertura da sessão ordinária. Caros amigos e amigas, convidados e confrades presentes aqui no auditório Sena Madureira, nesta tarde de terça-feira. Meus caros amigos e amigas, confrades e confreiras aqui na internet. Eu brinco que eu tenho que olhar para o auditório e olhar para a câmera aqui, e às vezes lá, né, para ver quem é que está presente aí. Com satisfação, damos início a mais uma atividade do nosso projeto 2022, Brasil, 200 anos da independência. Teremos hoje uma belíssima tarde, uma belíssima palavra, mas eu vou deixar com o nosso secretário e presidente palestrante. Eu quero apenas, então, com essas palavras, dar as boas-vindas a todos, as boas-vindas a quem está aqui no auditório e a quem está presente aqui na internet. E dizer que nós estamos a todo vapor, né, como diz os marinheiros aí, do nosso projeto. E temos também a FUNSEB, que é a nossa parceira, né, do Comunitar, que está lançando hoje, deixa eu mostrar aqui, lá na internet, a Revista da Cultura com os 200 anos. Então, vem se somar às publicações que estão sendo feitas por ocasião desses 200 anos. Lembro que nós temos no nosso Instituto o nosso livro, que será lançado na semana que vem, no dia 1º de setembro, né, com os nossos artigos. E, modestamente, eu tenho um artigo também que não estará nessa aqui, estará na próxima, que vai ter mais uma edição ainda, que será um suplemento, vai ter o nosso artigo. E estamos ainda recebendo alguém que fizeram alguma coisa, tudo isso para nós festejarmos ou comemorarmos dignamente uma grandeza que merece o nosso país, esses 200 anos, 2 séculos da nossa independência. Então, com essas palavras, declaro aberta mais esta sessão ordinária, porém com caráter solene, do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, nesta tarde do dia 23 de agosto de 2022. Muito obrigado pela presença de todos, presença física e presença virtual na internet. Com a palavra, eu sou o secretário para dar prosseguimento. Alguns avisos administrativos. Aos nossos convidados que vêm pela primeira vez, nós solicitamos número de celular para que nós possamos incluir num grupo chamado IGHMB Convidados, onde nós divulgamos os nossos eventos. Aqueles que desejarem receber informações, deixem o número de celular, nós incluiremos nesse grupo e semanalmente informamos as nossas atividades. Algumas efemérides. Ontem, dia 22 de agosto, completou 80 anos do reconhecimento do estado de beligerância entre o Brasil, os países da Itália e da Alemanha. E hoje, 23 de agosto, é o Dia da Independência da Aeronáutica. Eu não queria interromper, mas está falando das efemérides aqui. Hoje, 23 de agosto, é também o aniversário do nosso confrade Coronel Roste.
Rocha, se você estiver aí na internet, não sei se você está ouvindo, Ferreira, cadê o Rocha? Não sei. Não sei. Está comemorando o aniversário. Está comemorando o aniversário. Então, nossos parabéns também ao Coronel Rocha, que é nosso aniversariante de hoje. Como foi dito, né? Então, 23 de agosto é o Dia da Intendência da Aeronáutica. Essa data se faz em referência ao aniversário do Tenente Brigadeiro Intendente José Epaminondas de Aquino Granja, patrono da Intendência da Aeronáutica. Dessa forma, saudamos os nossos confrades, Coronel de Intendência da Aeronáutica Excelente, Coronel de Intendência da Aeronáutica Leite e o Brigadeiro Intendente Thierry Freire. Relembrando que, a partir de 1º de setembro, os associados devem providenciar a remessa de uma correspondência eletrônica endereçada a esse secretário nas seguintes condições. É um correio eletrônico, a secretaria.gmb.org.br, está no nosso site. As informações necessárias ao nome completo, o número de sua cadeira, se for o caso, os aspirantes não têm cadeira, o endereço para recebimento de correspondência com o CEP e o número do CPF. À medida que as correspondências eletrônicas chegarem a partir de 1º de setembro, a Secretaria do Instituto irá encaminhar as agendas 2023 para os interessados e informar aqueles que desejarem retirá-las aqui no Instituto, às terças-feiras, quando realizamos nossas atividades culturais. Importante, não enviar as informações pelo WhatsApp, porque o WhatsApp apaga e o e-mail fica. Teremos agora a palestra e a luta pela independência do Brasil, a ser ministrada pelo professor doutor Oswaldo Munteal. Leitura do extrato resumido, e como eu digo resumido, que está bem resumido mesmo, do currículo do palestrante. Graduado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1986. Mestrado em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1993. Doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1998. Atualmente é professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Professor adjunto das Faculdades Integradas L. Alonso. Coordenador-geral do Projeto Estratégico de Segurança Pública, Democracia e Cidadania, do Observatório Social da Operação Segurança Presente, UERJ e Segora, e do Laboratório de Estudos Socioeducativos, LAPES UERJ de Gaza. Membro do Conselho Consultivo do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. Coordenador do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais do Rio de Janeiro. Membro da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de História, com ênfase em História moderna e contemporânea e na área da segurança pública. Destacamos também a presença do general de brigada José Oliveira Souza. General, vou pagar 10 para o senhor depois, né? Minha conta está aumentando aqui. Mas vou pagar 10 para o senhor. E também do nosso confrade mestre Coronel Carneiro, que nos brinda com a sua presença após uma ausência que nós sentimos muito. Seja bem-vindo. Bom, feito os avisos, lido o currículo do nosso palestrante, com as senhoras e senhores, o professor Munteal. A audiência é sua, o senhor dispõe de 50 minutos, serão balizados pelos tradicionais cartões que eu já lhe expliquei já. O senhor não se intimide com os cartões, não, fique à vontade. Vermelho eu saio. A plateia é sua, professor. Obrigado. Vocês me escutam bem? Pessoal da internet. Em relação à internet. Sim, senhor. Vocês me veem bem? Escutam? Muito obrigado, senhores.
Boa tarde a todos, a todas. É uma grande honra estar aqui, né, no Instituto Histórico, Geográfico, Militar, né, do Brasil, no Rio de Janeiro. É uma grande satisfação estar com os senhores. É uma grande honra, né, debater temas, particularmente um assunto tão agudo, né, como o dos 200 anos da nossa independência, uma efeméride e um acontecimento que merece realmente ser refletido. E parabéns ao Instituto pelo esforço de realizar eventos, né, publicações. Isso é muito importante para o nosso trabalho, né, para o país, para o esclarecimento do povo brasileiro sobre sua história, porque a história ela deve ser contada, né? Então, essa iniciativa é muito importante. Aproveito para agradecer também, né, às Forças Armadas do Brasil. Né? Essa é uma instituição, né, muito importante no contexto, né, das nossas Forças Armadas, servindo a educação do nosso povo, né? Então, é muito importante nessa mensagem chamar a atenção para essa missão educacional das Forças Armadas, que ao longo da história do Brasil, né, também concorreram em larga medida nessa direção. Aproveito também para fazer um agradecimento à Escola Superior de Guerra, quando então conversei, troquei muitas ideias com o nosso general Bergo, que eu agradeço imensamente o convite para estar aqui hoje, né, o nosso vice-presidente e a todos os senhores membros dessa veneranda instituição. Né? Então, general, muito obrigado, viu, pela honra de estar aqui. É uma oportunidade única. Conversamos muito aí no almoço que tivemos, também agradeço pelo convite. E esses agradecimentos são verdadeiros, né? E não são apenas agradecimentos protocolares, né? Geralmente acostumados àqueles agradecimentos que vão do protocolo, né? Enfim, do que está ser aceito socialmente, né? Ou do ponto de vista institucional. Eu aproveito para abraçar também, em nome da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Que uma grande instituição que representa muito para a história do nosso Estado e para a história do Brasil, né? A UERJ. Os que conhecem, tantos formados pela nossa universidade, tantas instituições que estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Eu, há pouco tempo, fazia uma conferência para a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado do Congresso Nacional, um convite muito honroso. Chegou há um mês atrás, acho que, creio que quase isso, 3 semanas atrás, aproximadamente, e lá, muitos parlamentares, viu? Parlamentares estratégicos na moldagem, né, do Congresso Nacional, com formação na nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro. De outros estados da federação. De outros estados da federação. Então, eu deixo que também a minha mensagem, humildemente, é necessário muito respeito à nossa UERJ, a nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Aos 4.000 docentes, 40.000 alunos, 6.770 aproximadamente servidores técnicos e administrativos. Então, a minha palavra também é para essa comunidade acadêmica muito lutadora, assim,
Desculpe uma fala, general, aparentemente assim, para dentro, como se diz, né? Assim. Mas ela é para dentro e para fora. Só aparentemente para dentro. Né? Porque falo como professor há 27 anos da instituição, há 35 anos e meio. Eu faço questão do meio, porque a gente não sabe se completa um. Então, fica 35 já e meio, já garanto metade do ano. 35 anos e meio de sala de aula no ensino superior. Uma vida, porque eu tenho 57, 35 dando aula, quase 36 anos dando aula. Acho que é alguma coisa, né? Formei muita gente. O departamento que eu, até bem pouco tempo, pertencia, acredito que 1/3 passou pelas minhas mãos como professor. Foram alunos meus, né? E hoje são colegas, que bom, e que aprendam, né? Que aprendam, porque o professor está sempre aprendendo. De fato, não é um clichê, é uma verdade inelutável. Estamos aprendendo mesmo, né? E como? Então, fiquem abertos, olhos e ouvidos. Fiquem espertos, porque a realidade está aí. E ela é firme. Não é para qualquer um, não. O mundo real é diferente do mundo da fantasia. Nós sabemos bem disso. Então, é bom ficar bem de olho aberto. Ouvido também. Fica esperto. Espertas também. Essa fala inicial, né, ela tem apenas a preocupação de respeitar as instituições, assim como as Forças Armadas, Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, né? Eu creio que, ao longo desses 200 anos, houve um pouco de perda de referência. Então, uma data como essa, ela também se caracteriza por uma retomada dessas referências, né? A história traz um pouco isso. Traz um pouco essas referências, assim. Ela traz... Não é só o problema da memória, mas é da memória e da plasticidade do tempo. O tempo não é rígido, né? O tempo é plástico, o Paul Ricoeur vai falar disso. O tempo é plástico, não só o Ricoeur, né? Mas também psicólogo e teórico Carl Gustav Jung. Então, conhecido, Jung dizia isso. O tempo é profundo e plástico. Ou seja, no tempo, a história muda. Por que pode o passado mudar? Claro, porque ele é feito de interpretações também. Vamos falar um pouquinho disso aqui, de algumas interpretações importantes, que mudam o tempo. Então, os arquivos são fundamentais, mas eles têm uma plasticidade, né? O documento lá, bota lá a carta do caminho. Aquele documento é plástico no tempo. Ele sofrerá interpretações. Então, no tempo em que ele foi redigido para os dias atuais, ele sofreu transformações. Com isso, a própria história mudou, né? Então, assim, um parêntese, né, mas importante, agradeço às pesquisadoras do projeto Segurança Pública, Cidadania e Democracia, que estão presentes aqui, na parte da nossa equipe, e também meu agradecimento à presença da Polícia Militar representada aqui, né, pelo capitão Dalmir, pelo Major Elias, grandes companheiros também de trabalho, né, e o meu abraço ao comandante, o coronel Luiz Henrique, e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Feita essa rápida introdução, eu passo a primeira parte da nossa exposição, que eu chamei, já é bastante conhecida, já com esse título, porque, afinal de contas, é o título de um livro importante na história da historiografia brasileira. Em Portugal e Brasil na crise
do antigo sistema colonial. A parte que eu abro é para falar um pouco sobre essa relação entre Brasil e Portugal. A segunda parte, vou convidá-los um pouco à reflexão sobre o contexto da transmigração da corte para o Brasil e as relações internacionais e, por sua vez, relações também de poder e de força, né? Relações militares, né? Entre os países que, em guerra na Europa, empurram a corte para o Brasil, a corte joanina, primeiro a rainha, né? Dona Maria I, né? A rainha, o então príncipe regente, Dom João, e a corte, em 1808, 1807, 1808, em Salvador, depois do Rio de Janeiro, e a instalação da corte aqui. E a terceira e última, Dom Pedro, a independência do Brasil e a constituição de uma monarquia ultramarina. São todas essas três partes. Eu vou sair um instantinho para pegar meu agora. Ele está um pouco colado mesmo. Obrigado, muito obrigado. Eu centralizei mal, o Vale me atacou. Para respeitar o tempo, também não entediá-los, né? Vou procurar ser breve. Quem fala assim, vocês sabem, é um perigo. O que a pessoa que diz ser breve, isso é uma ameaça, não é um aviso. Na verdade, isso leva horas. Pessoas que normalmente falam um negócio desse, eu já fico arrepiado, né? Mas eu prometo ser breve, que é pior. Porque você já disse que não vai ser e promete. Portanto, você já vai ultrapassar, você já está avisando. Mas eu tenho aqui um controle muito rígido, cartões vermelhos e amarelos. Estou de olho nisso. A primeira parte nossa, Portugal e Brasil. Primeiro é o seguinte, né? Eu falava isso na Escola Superior de Guerra e repito aqui, é um negócio, há um certo cuidado, né? Não é uma questão moral, tampouco um problema de falta de bom humor, é um problema de apego à nossa história, porque os países ocidentais e também, evidentemente, o mundo oriental tem um apreço, um apego, né, à sua história, seja por razões nacionais, né, por razões estéticas, enfim, por motivações artísticas. As motivações são muito variadas, né? Literárias, né? Há todo um esforço de fazer uma história literária, sobretudo no século XIX, né? Período do romantismo, né? O romantismo literário. Então, todo um esforço nesse sentido. E o Brasil, durante um tempo, né, a nossa história ficou um pouco confundida com uma espécie de anedotário. Eu tenho que tipificar isso. Eles vão me desculpar, eu tenho que tipificar isso, porque é um anedotário que vai da história da pena do chapéu do imperador, passando pela produção fílmica, literária, histórica mesmo, né? Do ponto de vista de uma literatura, eu diria de uma literatura ligeira sobre a história do Brasil, né? Que descaracteriza um pouco os pontos centrais, né? Dos nossos problemas. Então, há uma eu diria assim, uma banalização, né? Para não dizer uma vulgarização da nossa história, e algumas piadas que não têm muita graça. Reforçando aquilo que eu comentava na EJA, aquela história do Dom João, a coxinha no bolso, né? A Dona Maria, sempre com o epíteto, né? Dona Maria a louca.
Não se trata, como eu disse, aí um apelo de dizer que nós precisamos preservar uma história tradicional. Não se trata disso, mas esse anedotário não ajudou muito, né, a compreender essa dinâmica, né, a dinâmica e a crítica à história do Brasil. Então, eu reforço isso nessa primeira parte. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. Assim, essa relação de Portugal com suas colônias ultramarinas, uma relação, os senhores sabem disso, eu não estou trazendo nada de novo aqui nesse aspecto, uma relação tensionada em fins do século XVIII, início do século XIX. Esse período tão importante, fins do XVIII, não é? Portanto, década de 70, início dos anos 80 do século XVIII, impulsionado por dois movimentos muito importantes, a Revolução Francesa e a Revolução Americana, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, das 13 colônias, né? E a Revolução Francesa, que teve ecos muito importantes, né, nas transformações do Brasil do período colonial. Isso chegou aos insurretos, né, de Minas, da Bahia, no Rio de Janeiro, das chamadas associações literárias, no Rio de Janeiro, várias, né? E, enfim, pelo país, né? Então, esse contexto foi muito importante para impulsionar, nós sabemos, a corte portuguesa para o Brasil. Eu gostaria de destacar aqui três interpretações e uma tentativa de entender o processo. Duas interpretações que são interpretações que colocam em destaque a dinâmica das relações internacionais, portanto, política externa e interna. Nós sabemos aqui, os senhores mais ainda, sobretudo os militares, mais ainda sabem que não há uma política externa sólida sem uma política interna organizada. Nós sabemos disso, né? É uma questão que não é um ambiente diferente. A nossa política externa e aqui, lá longe, a política interna. Então, elas se articulam, né? Nós sabemos disso, e as Forças Armadas sabem melhor que qualquer um, né? Nós enxergamos isso nas guerras mundiais, nos processos, nos confrontos de fronteira. A organização interna foi fundamental, por exemplo, para a derrota do nazifascismo, né? Fundamental a organização de um certo Ocidente, não foi todo o Ocidente, mas um certo Ocidente, que, de uma determinada maneira, se organizou, né? Demorou um pouco, mas se organizou para uma ação objetiva, né? Enfim, sobretudo a partir de 42, 41, 42, vocês sabem melhor essa história do que eu, né? Mas é bom lembrar isso. E eu destaco duas análises muito importantes, um do livro Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, 1777-1808, do professor Fernando Antônio Novaes, professor titular da Universidade de São Paulo, da Universidade de Campinas, e o professor Francisco José Calazans Falcon, professor da Federal Fluminense, da UFRJ, ambos já historiadores veteranos, né? Ambos estão hoje com 89 anos, né? Ambos com 89 anos, e aí, né, observando o mundo, né? Duas interpretações importantes. A de Novaes destacando o problema do impulso internacional, como a política internacional ela teve um impacto na precipitação, né,
da corte para o Brasil, né? Mas isso também teve a ver com uma reorganização da política portuguesa no final do século XVIII, após a queda do Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras e Marquês de Pombal, né? Há uma literatura e uma literatice. Desculpe, assim, uma cutucada benigna. Uma literatura e uma literatice sobre isso, né? Porque, particularmente, para nós, pouco interessa como o Marquês de Pombal tomava banho, ou como a imperatriz Leopoldina, o que ela usava, se era um coque ou não, quais as joias da imperatriz. Mas nos interessa saber o jogo do poder. O que realmente articulava esse processo internamente. Portugal mudava, e o mundo também. Queda das monarquias absolutistas, né? Isso, claro, caiu numa interpretação também didática, eu chamo de excessivamente didática, porque os senhores entendem, né? Aquela interpretação que depois vira uma espécie de lei geral. Sempre problematizar, né? Temos que problematizar sempre, né? Sempre duvidar. É um princípio básico da história, né? A dúvida, o ponto de interrogação. Duvidar não é duvidar das pessoas, é duvidar dos processos. Então, como eles se dão. Às vezes, quando as coisas estão muito articuladas, entende, general? Elas estão muito já montadas, assim, muito arrumadas, elas nos dão a sensação de que está arrumado demais. Que problemas devem acontecer em meio a essa arrumação. Então, isso eu chamo da dúvida. Então, os trabalhos de Novaes e Falcon trouxeram, tanto na política interna quanto na política externa, uma novidade, que foi perceber que o contexto europeu, que o que estava acontecendo com as revoluções, que o historiador já falecido Eric Hobsbawm chamava de Era das Revoluções, que aquele período de turbulência europeia, de alguma maneira, afetou a relação dos países centrais com as suas colônias. Na América Hispânica, né? No Caribe, na América do Norte, e Hispânica, né? Central, Caribe, Sul das Américas, né? América do Sul e América do Norte. Então, essa discussão eu acho importante, tanto quanto as transformações que ocorreram ainda mais internamente. Destaco aqui o trabalho importante, clássico, da professora Maria Odila Leite da Silva Dias, chamado A Interiorização da Metrópole. Olha, é um texto pequenininho, vocês conhecem, claro, professora da Universidade de São Paulo, titular, catedrática, antigamente falávamos assim, né? Depois virou o titular, né? Eu sou catedrático nas universidades, né? Era um só para a cadeira, e você só saía da cadeira quando morria. Hoje você tem 800 mil titulares. O titular virou algo de carreira, de progressão de carreira. Você tem tantos anos, você tem tanto tempo, né? Você somou um monte de pontos, você vira titular. Antes você fazia uma tese de professor. Eu fiz de memorial. A minha vida, eu nasci quando criança, eu era nascido no meu primeiro currículo, eu botei nascido no Rio de Janeiro, né? Um negócio, era estagiário. Então, pô, isso particularmente não é que não interessa, mas interessa pouco. Sei lá, sua mãe, sua avó, mas a comunidade acadêmica quer saber o que você sabe, né? E não a sua vida privada. Insisto nisso. Na história da vida privada, há muita fraude, né? Que um documento pode representar muita coisa. Está ali o historiador Carlo Ginzburg para provar no seu livro famoso Queijos Verdes, dentre outros, história noturna, enfim, vou ficar aqui. Mas pode não dizer nada também. E uma massa de documentos, sei lá, no meu doutorado, o general, eu devo ter levantado, sei lá, 3, 4 mil documentos em arquivos espanhóis, portugueses e brasileiros. Mas, numa tese de doutorado de 600 páginas. Mas, assim,
Mas será que essa massa de eu questiono mesmo, mas será que essa massa de documentos, ela toda ela, né, foi o que me permitiu dar uma conclusão sólida que eu tive, graças a Deus, a minha tese na altura, na época, sempre algo para se pensar, né? Então, não é volume, seja para baixo, seja para cima, é a maneira como você interpreta o documento. O seu olhar sobre o documento é então, você sabe, o seu olhar sobre o texto, você que é poeta, o olhar sobre o texto é que define a história, o olhar sobre o texto. Então, posso com um documento, e sempre eu digo aos meus orientandos, foram já de monografia, um monte, está lá no currículo, alguns de mestrado, e alguns de doutorado, e de pós-doutorado, também que orientei. Eu fiz meu pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas, de Reforma do Estado. Olha lá, falo sempre para eles, olha, primeiro define, geralmente o orientando, né, te procura dizendo assim, professor, em geral sabe disso, professor tem um tema que nunca foi estudado. E eu costumo dizer, você já pensou se ele nunca foi estudado porque ele não tem importância nenhuma? Pensa sobre isso, primeiro. Eu digo ao meu aluno, joga debaixo da porta da minha sala, o senhor não imagina, nunca ninguém viu. Eu falei, o que será? Importância nenhuma. Por isso que nunca ninguém viu. Existe outra alternativa também. Né? Você não pesquisa direito. Porra, olha direito, faz o levantamento decente, você vai ver que já foi feito. Né? Então, o olhar sobre a foto, 3, 4 mil documentos. Né? Eu espero ter feito, que eu trabalho bastante, sou bastante meticuloso. Né? Eu trabalho em arquivo, paleografia, etc. Mas, pô, é um olhar que tem que ser dedicado a cada documento dentro do seu potencial e do que ele está dizendo. E o que ele está dizendo não é verdade absoluta. É para aquele momento. Nós temos no Arquivo Nacional, a documentação, uma coleção importante, a coleção de negócios de Portugal. Eu lembrava isso na Escola Superior de Guerra, o general deve lembrar que havia documentação cifrada, que veio com a corte. Eu sei que isso fica parecendo uma anedota, não é anedota. Aí está. Né? Que, se realmente alguns escritores, que não são historiadores, tivessem olhado essa documentação, eu fico pensando, general, o que transformaria a história do Brasil? Porque a documentação é cifrada pela corte. Mas é claro que havia um problema do Napoleão Bonaparte. Certamente havia alguma tabela de equivalência para aquele cifrado. Só que a tabela não veio. Então, os pesquisadores vão para a documentação e veem símbolos. Se muitos realmente se dedicassem à pesquisa, talvez em arquivos portugueses, ou até espanhóis, ou até franceses, né? A Biblioteca Nacional de Paris tem um acervo importante sobre o Brasil. A Biblioteca Nacional de Paris, importante sobre o Brasil e sobre as invasões, claro, mas particularmente sobre o Brasil, nesse período, da virada do 18 para 19 até a independência. Claro, né? Os portugueses, a corte veio para cá, era uma corte à moda francesa. Na arquitetura. Olha o Rio de Janeiro. No estilo, na estética. Né? Havia que não era só a corte portuguesa, mas as cortes europeias miravam muito na corte francesa. Não é todo mundo que morava no Louvre. Né? O Louvre não era um museu, né? A gente sabe. Um palácio, o rei morava. Para ter paz política, foi para Versalhes. Então, o rei não era idiota. É melhor fazer um palácio para descansar um pouco das fofocas que acontecem no Louvre, né? Mesmo com 400 quartos, mesmo mudando de quarto, mas mesmo assim, problema, né? Porque a política cansa, né? Ela é exaure, ela é intensa. Como dizia uma velha Maquiavel, você não dorme. Príncipes de nossa Itália, lembrai-vos que a política é feita de forças terrenas. Até um resto da frase que eu não vou citar, não,
porque é muito dura em relação à Igreja Católica, eu vou deixar essa parte assim separada. Mas não é minha, não. Está no Príncipe. Então, o olhar para o documento, explorar o máximo que ele pode dar para você. Talvez pode superar um levantamento de 1000 referências documentais. E acredito que os trabalhos de Novaes, Maria Odila e Falcon são seminais. Mas tanta coisa foi produzida, eu sei. Foi. Tem toda uma discussão sobre a história do mercado interno, onde todo o processo de construção da nossa identidade como país independente se fez de dentro, uma general, será? Coronéis, colegas, amigos militares, realmente acreditam nisso? Que nós teríamos ali no período colonial, ainda a América Portuguesa, não tinha Brasil direito, né? América Portuguesa, os documentos mostram, né? Você vai lá e fala, antes da independência, usa a palavra Brasil, é muito escassa, aparece na documentação, mas o forte é a América Portuguesa, ou seja, um pedaço de Portugal na América. É isso que nós vamos ver, né? Até 1822. Um pedaço de Portugal na América. Eu, portanto, destaco esses trabalhos. E o da Maria Odila, em especial, é importante a interiorização da metrópole, porque é esse sentimento, né, general, esse sentimento de pertencimento, que é algo que nós temos que pensar muito no processo de independência. Que no processo de independência, esse legado ficou. A dificuldade do sentimento de ser brasileiro. Com a independência não vem, assim como uma espécie de clique automático, um sentimento de ser brasileiro. Não. O sentimento de ser português, após a independência, ainda é muito forte. Tanto assim que ocorreram movimentos de quê? De recolonização. Não havia um partido português, um partido brasileiro após a independência? O segundo reinado? Então, esse embate permaneceu. Eu sem assim, querer assim, hiperbolizar no argumento, que eu acho que é hipérbole perigosa. Né? Hiperbolizar tem que ser com os pés no chão. Mas com 35 anos e pouco dando aula de história, eu acho que posso me dar um pouco do direito, general, se o senhor permitir, de dizer que talvez esse ainda seja um problema. O sentimento de brasilidade. Aí, para falar meu Oswald de Andrade, né, Mário de Andrade, para lembrar um pouco a Semana de Arte Moderna, né, em seu aniversário, o que é essa brasilidade? Então, a independência traz elementos importantes, né? Marco fundamental, mas traz um problema, né? Traz um problema, que é o, sem querer polemizar, né, em absoluto, isso é mais do que conhecido, o problema de ser brasileiro. Vocês sabem que não é pouco esse problema, nós sabemos disso. Não é? A compreensão que vai falando de maneira assim, tucula, que a atividade que o povo brasileiro tem de se compreender no mesmo espaço. Os portugueses falam muito, né? Eu passei muito tempo lá, dei aula em Portugal, dei aula na Espanha, dei aula na Inglaterra. Há uma preocupação, né? Os portugueses sempre, os europeus de maneira geral, né? Dizer, nossa, Portugal garantiu esse imenso território. É uma meia-verdade. Garantiu, do ponto de vista da fronteira, é claro que nós tivemos embates importantes. Há uma coleção excelente de documentos que eu sugiro no Arquivo Nacional, chamada Coleção Cisplatina. Quem não pesquisou ainda, vale a pena. Assim como a coleção Cayena. Ela mereceu sobre a Guiana Francesa e os limites do norte.
isso, do ponto de vista da história militar, é uma documentação preciosa. Tudo isso veio com o Dom João. Coleção Cayena, importantíssima, envolvendo a Guiana Francesa e a instalação, né, do bonapartismo na Guiana Francesa. A coleção Cayena. Apenas checar. Assim como eu já disse, a Portugal e a coleção Cisplatina, uma das maiores, né, do Arquivo Nacional. A coleção de documentos veio. A coleção que veio com a corte é uma coleção riquíssima. Aliás, os portugueses reclamam até hoje. Querem de volta. Agora, agora é tarde, né? Agora os documentos já estão indexados, estão aqui no Arquivo Nacional, porque o nosso arquivo em Brasília, o antigo pré-arquivo, mas hoje Arquivo Nacional de Brasília, é com a documentação de 1960 para cá. Toda a documentação anterior a 1960, Praça da República. Do lado da Casa do Deodoro, no perímetro ali, né? Exatamente, importante Casa do Deodoro. Ali o antigo prédio, que era a antiga Casa da Moeda, né? E depois o prédio restaurado. Então, uma documentação preciosa. Chama atenção, portanto, para essas interpretações, e Maria Odila tem essa contribuição importante. O livro, o texto como um todo, é um texto pequenininho, ambíguo, muito ambíguo, de muitas perguntas e poucas afirmações, mas é um exercício de reflexão interessante. Eu acho que é o maior mérito desse texto. Não é assim, não tem um mérito conclusivo, categórico, creio, de Novaes e Falcão, mas tem um mérito de Maria Odila de levantar esse problema. O sentimento de ser luso-brasileiro. É o que nós chamamos de interiorização da metrópole. Até que ponto a metrópole entrou e como se ela tivesse metamorfoseado em Brasília. Né? Houve uma espécie de mimetização da América com a Europa ali naquele momento. Afinal de contas, todos sabem disso, o Felipe II de Espanha nunca pensou em se mudar para Buenos Aires. Né? Toda franqueza, ele nunca imaginou assim, não vou para Cali. Imagina, né? Assim, eu tenho que tomar cuidado, porque na ESG eu fui falar de um argentino, capitão de mar de guerra, argentino na plateia, falou, meu Deus do céu, depois que tive que me desculpar, aí foi pior. Eu falei do River Plate, ele era boca, eu estou errado. Né? Tentei falar até de bife de chorinho, talvez melhorar a situação. Ele caiu, eu lembro que foi um negócio, né? Mas eu me desculpei e tal. Mas realmente o rei de Espanha, né, nunca pensou nisso, nessa hipótese. Porque não estava no jogo da nação. Carlos IV de Espanha, no período napoleônico, o rei era Carlos IV, Bourbon, né? O rei da dinastia borbônica, ele aceitou a entrada das tropas napoleônicas. Mas também você tem, em determinados casos, os nossos amigos militares sabem melhor do que em alguns casos é melhor aceitar. Enfim, não vai ter jeito, né? A entrada da tropa napoleônica não ia assim, ninguém entra na Espanha e diz com licença, nós gostaríamos de invadir o seu país. Não, uma coisa é você bate na porta, que é uma coisa séria isso, pra caramba, você bate na porta de alguém e diz, você quer ser grande? Sei lá, quem está lá dentro diz, não vou... Ou você arrebenta para realmente romper barreiras e se tornar potência. Ou perguntar aos outros, os outros geralmente são inimigos. Né? Mas o outro pode ser, é isso, pode ser, mas em tese, aí lembrando o Schmitt, né? O importante jurista, né? Carl Schmitt, o problema da dinâmica amigo-inimigo. Qualquer um que tenha passado por isso aí vai ver que nesse mundo é difícil fazer amigos, né? A gente se esforça e tal, né? Os professores sabem disso, né? Como diz uma piada puckiana, eu não vou dizer o autor, é uma piada interna, né? Jesuíta. Deus, na sua maior sabedoria, criou a universidade, mas o diabo sempre está pronto para tentar responder a Deus e criou o colega de departamento. Então, todos sabem qualquer ambiente problema de ter colegas. Né? Não é fácil, né? Porque o pai faz coisas,
passar perna, enfim, vocês sabem. E no Brasil tem uma dimensão cultural importante, que é aquela história da mão que afaga é a mesma que apedreja. A mão que afaga é a mesma que apedreja. O que te diz te amo não é o mesmo que te esfaqueia pelas costas, porque pela frente é amigo, hein? Meteu a faca olhando, amigo. Isso ficou para a minha vida inteira. Eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Uma facada entrando no peito, olhando no olho, meu Deus, que amigo maneiro. Pelas costas, aí vocês sabem. Aí o problema tem que ser resolvido de outra maneira. Né? Frequentemente, mais rígida. Né? Então, a rigor, a professor Odila tem razão. Esse sentimento, pessoal, tudo bem, pessoal, aí na tela? Vocês estavam meio assim, né? Tem gente que fez bacana, vai levar café. Aqui, pessoal, está andando, eu já estou caminhando para o fim, já estou indo para o... O senhor está ganhando tempo. Graças a Deus. Então, vocês estão andando aí, pessoal? Está fazendo sentido para vocês? Hein? Não, sério, não sei. Então, já, assim, não vou dizer a guisa de conclusão total, mas eu tenho aqui pelos meus cálculos, não sei se foi em torno de 7, 8 minutos, entrando naquele, acho que entrando já no seu tempo extra. Essa relação, portanto, do Brasil e Portugal, uma relação tensa, mas também complementar. É isso um pouco que nós estamos querendo falar. É uma relação complementar e contraditória. Ela é contraditória, porque trata-se da relação da metrópole com uma colônia. E uma colônia que está deixando de ser colônia. Né? E vai virar um país independente. Por outro lado, é uma relação complementar. Porque Portugal está dentro de nós, culturalmente. Na culinária, haja Gilberto Freire. Nossa, aí, pelo amor de Deus. Eu não sou antropólogo, mas os historiadores têm aqui e ali suas quesilas com método antropológico. Método antropológico, estuda o perímetro ao lado, o quadrado ao lado já não é uma coisa do quadrado do outro lado. É um mundo diferente. O historiador não, fala de 800 anos em eu aqui. Já falei de 5 séculos, né, em meia hora. Então, o Gilberto Freire não vai destacar isso tão importante. Aliás, um livro ficou meio esquecido, chamado O Luso e o Trópico, que todo mundo da Casa Grande Senzala, mesmo assim, poucos leram, né? Vocês sabem disso. Né? Na média do brasileiro, para enfrentar um livro de 600, 700 páginas, a pessoa olha aquilo, já cansa, só olha. Né? Então, nós somos, por ofício, obrigados a fazer uma coisa que não é uma obrigação. Para mim, o maior prazer da minha vida, maior que qualquer outro, ler. E isso, desde muito cedo, eu me alfabetizei aos 4 anos de idade, minha mãe fez isso antes para a escola, né? Fez questão aos 4, aos 7, leitura em voz alta. Alguns aqui devem lembrar disso. Toda noite, a leitura em voz alta. Né? Mas leitura em voz alta? Do Alencar, do Machado, do Monteiro Lobato. Né? Então, daí há uma... eu vou dar uma compactada. As relações internacionais e militares do período. Então, o negócio, né, pessoal? A dizer que Portugal veio por acidente, mais uma vez, é contar uma história... Eu lembro que um coronel da aeronáutica, lá na Escola Superior de Guerra, me fez uma pergunta exatamente nessa direção. Eu esqueci a pergunta desse coronel da aeronáutica sobre essa literatura tão... Todo mundo tem espaço, todo mundo tem lugar, sai escrevendo, ótimo, teve mercado, então vai lá vendendo seus livros e tal. Só se puder ter um cuidado, assim, de dar uma olhada no que já existe da literatura especializada, seria bom, né? Antes de falar algumas coisas. Porque desde 1793, vocês sabem, todos eles sabem, começam as guerras de coligação, as guerras de coalizão napoleônicas. Conversava isso com o general Bergo um pouco antes. Que
ali já começam as disputas, né, entre a coligação francesa e a coligação britânica. Né, os aliados, poucos aliados franceses, mas existiam, a Áustria no início, né, o Império Austro-Húngaro no início, depois ele saiu. Enfim, aí não vou entediá-los contando todas as saídas e entradas das 7, 8 guerras de coligação. Isso vai de 1793 a 1815. 1818, colapso completo, né? Mas vamos colocar assim, né? 1793 e 1812, porque é a campanha da Rússia, né? Vocês lembram? É a campanha da tentativa francesa de entrar na Rússia, né? Todo mundo tenta fazer isso, olha que problema que dá, né? E a Rússia faz com os outros, e olha o problema que dá. Então, assim, antes de resolver com os russos, eu acho que tem que negócio. É por isso que isso é ditado, combina com os russos. É por isso, porque se eles resolverem se aborrecer com você, sim, eu não quero ter um cara daquele tamanho, na média, eles são grandes, né, atrás de mim com um fuzil. Acho que, não é, capitão, você sabe, você também é alto, você sabe disso. Com fuzil na mão, isso já importou muitas vezes. Então, assim, atrás das pessoas, então, assim, a rigor, eu estou no negócio, quer dizer, a campanha russa deu o que, né, que qualquer outra campanha, hoje com a vantagem suplementar dos russos, que, além de tudo, tem as ogivas nucleares. Pode ajudar muito nisso. Certamente pode ajudar. Quem vai depois ver isso aí vai dizer na internet, professor Oswaldo, que ajuda. Hoje em dia você fala um troço, e isso se vira contra você. Eu não estou dizendo que a guerra nuclear é solução. Pelo contrário, o que eu estou querendo dizer é que ela existe, weberianamente falando. Lembrando o velho Max Weber, eu não estou pensando no mundo que eu imagino. Eu estou pensando no mundo como ele é. E esse é um mundo que existe, jamais abdicará da energia atômica para fins militares. Ué, como pode? Abdicar do poder de dissuasão? Eu vou abdicar da possibilidade de eliminação completa do meu inimigo. E rápida. Ué, onde é que existe isso? Nem na Alice. Dos países maravilhosos. Então, até a Alice, se perguntar, ela vai dizer, tem alguma tudo. O Von Braun, não sei se quem. Já ouvi dizer, só assim quem é esse senhor. Então, assim, a condição de beligerância já estava sendo observada pelos portugueses. Sim, em documentação, novamente, do Arquivo Nacional, documentação manuscrita, abundante, parte dela editada pelo Banco de Portugal, com a Fundação Calouste Gulbenkian, parte dela é editada, mas parte, não completamente. Documentos que envolvem pessoas, que não tem o caso aqui do Rodrigo Silva Coutinho, Conde da Barra, aí uma série de autoridades locais. Não vem ao caso aqui entrar nisso. Mas, nessa documentação, já há uma preocupação que era tripla. O ciclo de máquina era tripla. Uma é a seguinte: Portugal vai se aliar à Espanha? Como? Já teve uma aliança e Portugal se deu mal. Desculpa a rima pobre. Que foi a União das Coroas Ibéricas. A famosa Guerra da Restauração, né? Restauração portuguesa. Aquele belo monumento, eu acho mais bonito de Lisboa. É uma cidade que eu gosto muito. Vivi muito tempo. Tenho muitos amigos, inimigos também. Uma vez uma ex-mulher minha perguntou, como é que pode, Oswaldo, você ter esses inimigos todos? Eu falei, eu estou vivo. Só foi deixar de ter quando morrer, né, Alex? Não adianta. Agora eles vão, entrar na briga comigo, é engarrafado. Assim. Pode entrar, mas não vai sair, assim. É o russo, né? Você entra, não sai nunca. Você diz, eu quero se desfrascar. Eu quero sair, eu quero para cá. Diz, não. Lembra da rendição do Keitel? Keitel vai lá e diz, paz, mas me ajudem aí, pelo amor de Deus, na história militar, pelo amor de Deus, o marechal de campo russo,
Zhukov. Marechal de Campos Zhukov diz ao Keitel, bom, diz, um já está dentro do outro, praticamente. E o Zhukov diz a famosa frase, né, ao Keitel, foi o que sobrou, né, na hierarquia da Wehrmacht, quem sobrou ali, né, eu tinha lá tomado fumo lá na toca do... O Zhukov diz secamente, não tem esse papo de paz. Ele não falou papo, assim, cariocamente, né? O Zhukov teria dito. Não tem papo de paz. A rendição incondicional. Essa frase. Eu sempre quis dizer. Obrigado, senhora. Eu sempre quis dizer essa frase. Não tem acordo. Sabe? Não tem acordo. É isso ou rendição incondicional. Ou... Porra, deu para entender, não? Sim. Nós não viemos aqui para passear em Berlim. Nós viemos aqui para acabar com Berlim. Desculpa, a independência e a Segunda Guerra, mas, vocês sabem, eventualmente algumas digressões aqui, são patologias da docência, né? São as digressões. Patologias da docência. Então, eu chamo a atenção para o fato de que os portugueses, claro, eles tinham uma visão geopolítica, que, inclusive, vocês sabem, os países que têm problemas com força, com a dinâmica da força, quem eu estou usando agora é Thomas Hobbes, né? Vocês, claro, falando do Leviatã, do Estado Leviatã, né? Para ser um Estado Leviatã, precisa de muita coisa. Né? Precisa de muita coisa para ser um Estado Leviatã. Nem todos os Estados têm isso. Né? Potência. Política de potência. Nem todos têm. Então, Portugal é um país pequeno. Portugal é um país com armada reduzida. Então, teve que pensar muito sobre suas opções. E eram 3. Espanha é o perigo de uma União Ibérica, indesejada. Olha o que aconteceu entre 1580 e 1640. Não dá. Se unir à França é declarar guerra à Inglaterra. Logo os ingleses e o comércio. Tratados de Methuen, os acordos com os ingleses, você rasga tudo? Não dá para isso, não faz assim. E se unir à França é assumir completamente a anexação. Os portugueses passaram de 1793 a 1807, 6, 5, por aí, discutindo qual seria a alternativa. E como toda nação ibérica, né, claro, vai sempre ser improvisada, né? Vai sempre conseguir improvisar. Entre 3 veio uma 4, vamos para o Brasil. O que realmente coloca em sob perplexidade, né? O conjunto das nações europeias, Dona Maria, e jura por Deus que essa é a louca? Assim, jura que essa é a rainha louca? Aqui, taticamente, olha que não tinha mais Pombal, hein? Estrategista, não, Pombal morreu em 1782. Pombal morreu em 1782, custo, né? Um câncer, tomou o corpo inteiro. Então, em 82, Pombal morre. Antes disso, ele é preso pela rainha. Né? Aí vai. É uma história muito interna, não vou entrar em detalhes aqui. Então, essas relações, as relações intestinas, elas vinham sendo produzidas tanto desde a década de 90 do século XVIII, a possibilidade de vir para o Brasil. E essa documentação cifrada, que ela jamais será identificada, a menos que alguém consiga realmente essa tabela de equivalência, ela pode ser portadora de informações extraordinárias, mas a gente teria que ter dons mediúnicos. Concluindo, agora eu juro, desculpe isso, estou ultrapassando um pouco o tempo. Só está no tempo. Obrigado. Concluindo, Dom Pedro, eu chamei essa última parte de Dom Pedro e a monarquia ultramarina. Eu
Eu gostaria de fechar de maneira... Não sei, eventualmente não pensei nisso, mas quando eu estava preparando a apresentação, me ocorreu intelectualmente isso, né? Quer dizer, além da parte factual, sabe, o Ítalo, assim, o Raíssa, uma tentativa de fazer algo, professora Caroline, tentar fazer algo que ajudasse a meditar sobre os 200 anos, em 2020, não em 1822, né? Sobre o bicentenário. Eu primeiro quero fazer a justiça, porque eu não gosto de ficar com invencionice e ficar dizendo que a ideia é minha, ou que eu, sem citar a fonte, né? Sempre cito a fonte, senão é estelionato intelectual, né? Então, assim, há um debate importante a ser lembrado aqui, uma discussão que ocorreu entre três intelectuais muito importantes paulistas. Roberto Schwartz, que escreve um livro chamado A Vencedora das Batatas e um capítulo muito interessante chamado As Ideias Fora do Lugar. A professora Maria Silva de Carvalho Franco, que escreve um livrinho pequeno, chamado As Ideias Estão no Lugar. É um debate USP e Unicamp, sabe? USP e Unicamp. As ideias estão no lugar. Essas ideias são da independência, tá? E um terceiro, chamado Fernando Henrique Cardoso, escreve com o título, como sempre, um intelectual de porte, né? Eu não estou discutindo política partidária, estou falando nada a ver com isso, estou falando do intelectual Fernando Henrique Cardoso, para que fique claro isso. E quem realmente disser que Fernando Henrique Cardoso é um ignorante, um burro, realmente aí, pelo amor de Deus, eu vou brigar. Assim, intelectualmente falando, vou debater, vou perguntar, leu? Mas leu e tal? Ele jamais diria, esqueçam que eu escrevi uma bobajada que a imprensa produziu, né? A imprensa pseudo-livre produziu. Também é o tema da minha conclusão aqui. Quero falar um pouquinho disso. Também lembrando um pouco as últimas horas. Conversei com o general Clerco sobre isso, né? Sobre a oportunidade de fazer essa reflexão finalíssima. Essa era a batalha das ideias nos anos 50, 60, 70, até iníciozinho dos anos 80. O Roberto Schwartz vai dizer que é um crítico literário. O Roberto Schwartz não é um historiador, é um crítico literário. Maria Silva de Carvalho Franco é uma historiadora, socióloga e historiadora, é uma história sociológica, e Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, né? Sociólogo cientista político, né? Ambos, todos os três, professores titulares, laureados, falando de grandes intelectuais, não estou falando do Zezinho, não. Estou falando, nossa, eu fiz a minha tese, ela é genial. Você acha isso, sua mãe? Mas isso tem ossatura, né? Fica em pé. Os franceses falavam, né? Uma boa tese fica em pé, fica grossa. O francês dizia que uma tese de doutorado boa, 1000 páginas, você põe em pé. Essa tese se sustenta. Porque hoje em dia as teses são umas dissertações assim, opúsculos, né? E as teses, sim, são. Não é, você faz 50 páginas, minha dissertação. Assim, desculpa o senhor dizer, pessoal. Esse é um negócio tão triste, só não choro agora para ficar chato. Minha mãe está vendo. Não vou fazer isso, mas realmente é de chorar. Né? O Roberto Schwartz vai dizer: há uma contradição aí, inelutável, entre escravidão e liberalismo. Nós vamos fazer uma independência de cariz, para usar uma expressão muito cara aos nossos amigos portugueses, de cariz liberal, e a nossa primeira Constituição, que é do Império, 1824. Bonifácio, vocês lembram essa coisa toda? Uma Constituição de caráter liberal, mas com escravidão. Então, independência com escravidão, Constituição com escravidão. O Schwartz vai dizer: essas ideias independentistas estão fora do lugar. Tá?
Eu não vou entrar no mérito do livro todo, não. O livro é sobre Machado de Assis. Só tem esse capítulo que trata de Deus. É engraçado, porque o capítulo virou muito livro. Não é livro, não. Isso é um capítulo de um livro chamado O Vencedor das Batatas. É um livro sobre Machado. E há um capítulo, porque vocês sabem como Machado discutiu a questão da negritude. É muito forte na literatura machadiana. E o Roberto Schwarz não podia deixar de, obviamente, de tratar da questão racial num livro sobre Machado de Assis. Assim como o Raimundo falou, né? A pirâmide de trapézio. Nossa Senhora, isso é uma coisa. A pirâmide de trapézio, isso é um monumento da literatura brasileira, sociológica. Né? Não. Pirâmide de trapézio, isso aqui, né? Calhamaço, por favor, né? Sobre Machado de Assis. Né? Para concluir, Maria Silva vai dizer: as ideias estão no lugar. Que, afinal de contas, elas estão no lugar porque elas estão no momento em que elas aconteceram. Então, era o liberalismo adaptado àquele contexto que já existia. Que não ocorressem movimentos que tirassem o Brasil da condição da escravidão. Então, a Maria Silva, né, ela fala: as ideias estão no lugar, criticando o Schwarz. E a seguir vem o Fernando Henrique, que depois dele não vê ninguém. Ele fala porque o título já é brilhante. As ideias e o seu lugar. Ou seja, assim, do ponto de vista de uma hermenêutica, dos sentidos, o Fernando Henrique está dizendo: esse conceito de liberalismo, ele já traz a exclusão no seu cerne. Você não tinha ainda John Stuart Mill. Você não tinha Stuart Mill. 1850, né? 1849, 50, junto com o Tocqueville, mais ou menos. Né? Dois brilhantíssimos, um na França e um na Inglaterra, espetaculares. Né? Alexis de Tocqueville vai escrever de Regime e Revolução. E John Stuart Mill, pai do liberalismo clássico, vai escrever Considerações sobre o governo representativo, clássico da literatura liberal. Quem não leu isso não entendeu nada do liberalismo. Quem entendeu Stuart Mill, não pegou Stuart Mill, foi ler, foi ler Hayek, foi ler o Friedman, não vai pegar o que o Friedman está dizendo. Então, o Fernando Henrique vai lá no alvo, sabe? Num livro mesmo. Aí ele escreve um livrinho. Ele discute a CEPAL, velho, discute um monte de coisa que não vem ao caso aqui. A CEPAL, a Teoria do Desenvolvimento Nacional, os militares e a Teoria do Desenvolvimento. Enfim, é um livro importantíssimo. As ideias do seu lugar. O nacional desenvolvimentismo, né? Enfim, o desenvolvimentismo dos anos 70 e dos anos 80. Ele fala as ideias do seu lugar, essa preocupação em ver o lugar que as coisas estão. Aí é Weber na veia. Parece uma injeção, colocou ali direto, injetou ali. O Fernando Henrique, tudo sabe, né? Um intelectual weberiano, né? Clássico, né? Um homem que está pensando. Assim como o Sérgio Barros de Holanda, enfim, outros intelectuais da época, né? Do período. Uma pena que hoje o Weber seja tão mal lido ou pouco lido, inclusive nos nossos bancos escolares, universitários. Né? Só tem que ler mais Weber. Tem que ler mais Marx. Tem que ler mais Parsons. Tem que ler mais Durkheim. Porque senão não dá para... Olha, eu aviso até professores isso. Não dá para falar sem ter lido. Tem gente que fala do Capital. Na verdade, o que quer é Capital, né? Assim, ler mesmo, sentar, que aquilo ali é uma vida. Né? Não é assim. Não. O que é a teoria do valor em Marx? Se eu perguntar isso a muitos colegas, não sei. Uma vez o filho da puta parou na porta da universidade e falou: Oswaldo, corre aqui. Dá para falar um pouquinho de mais-valia relativa? Ele vai estudar. Desgraçado. Sentei lá para ele, enfim, tudo mesmo. Grupo de trabalho. Então, senta e vai ver. Né? O que é o processo de produção capitalista? Circulação da mercadoria. Commodities contemporaneamente. Dá uma olhada nisso, pô. Aí fala
Mas assim, antigamente tinha orelha. Geral, já tinha orelha. Hoje nem mais a orelha. Hoje é o Deus Google. Wikipédia, você vai lá, Marx. Né? Fernando Henrique fez essa fala, ele estava numa formatura, né, no segundo mandato, em campanha, era uma faculdade de enfermagem. E o Fernando Henrique fala assim, eu queria dizer que eu tenho minha ética de convicção e a minha ética de responsabilidade. Ele, na verdade, ele citou lá atrás, ele citou Maquiavel. Ele citou outros, Augustus, enfim, mas sobretudo Maquiavel, né, que vai falar pela primeira vez disso. Ética de convicção e ética de responsabilidade. O que é isso, né, Randa? Ética de convicção. Eu sei coisas, estou abastardando. Eu sei coisas, sou convicto de que essas coisas são certas, mas eu tenho a responsabilidade de governar. Portanto, eu tenho que fazer coisas que nem sempre, não é que não sejam certas, nem sempre elas são aprazíveis. Nem sempre elas serão doces, serão amargas, mas necessárias. No dia seguinte, a imprensa publica. Lembra? Foi o Globo. O presidente dispensa uma coisa e faz outra. Isso é a simplificação da simplificação. Sim, extraordinária. Né? E a Folha de São Paulo, que sempre tem a preocupação de se tornar uma espécie de órgão, né, oficial da imprensa intelectualizada, ela publica Marx, Weber, e depois começa a discutir quem é Weber. Então sai aqueles tabloides de Weber, quem é que na formatura, o Fernando Henrique termina e diz, isso que eu estou dizendo é Max Weber. Então, pensa batendo cabeça, eu acho que por 95% da gente tem a dificuldade de saber quem foi o sociólogo alemão que viveu entre 1864 e 1920. Para concluir, eu juro, da Batalha das Ideias, nós estamos passando no bicentenário uma outra batalha, que é a batalha midiática. Uma batalha cruel, covarde, muitas vezes, inquisitorial, uma batalha ingrata, que é essa batalha, vez por outra, eu diria assim, visível, pouco, e na maior parte invisível. Isso não tem nada a ver com liberdade de imprensa, isso tem a ver com ética. E na própria rede mundial de computadores, isso tornou uma terra de ninguém. O professor João está falando em regulamentação, claro. Claro. Você vai dizer alguma coisa do outro, ou atribuir ao outro alguma coisa que o outro não disse. Isso é um problema sério para a nossa identidade. A afirmação de ser brasileiro passa pela nossa condição ética. Isso, particularmente, humildemente, me preocupa muito como professor, como cidadão brasileiro. Eu amo a minha pátria. Né? Muitas vezes estive fora do Brasil trabalhando com bolsas do exterior, pouquissimamente, de forma raríssima, onerei o espaço público. Na bolsa do doutorado, 6 meses de pesquisa a CAPES, de uma bolsa, sim. Depois, bolsas europeias que disputei com intelectuais europeus por essas bolsas. E ganhei, quando foi o caso de disputar. Toda vez que eu disputei, ganhei. Então, alerto, sim. Os usos e abusos, né? Mais uma vez para lembrar do Gilberto Freire. Eu agradeço, mil desculpas por ultrapassar o tempo regulamentar. Eu fico em dívida para a próxima. Aproveito e declaro meu imenso carinho, respeito e admiração por esta casa e o agradecimento por terem me acolhido de maneira tão carinhosa, de maneira tão profissional e ética. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, excepcionalmente, vamos convidar o nosso presidente e o palestrante a ocupar o lugar da mesa. Excepcionalmente, hoje, nós iremos invitar alguns debatedores. Às 16 horas haverá um evento aqui nesse auditório e nós estamos em condições de liberá-lo. Em consequência, nós limitaremos os debatedores a apenas 2.
um aqui no auditório e um no meio virtual. E de forma que as perguntas sejam claras, transparentes, translúcidas, sejam exatas, 2 mais 2 são 4, né? E breve, concisa, falar pouco e objetivamente, porque senão nem a segunda pergunta vai dar tempo, ok? Então, aqui eu já vi sinalizar aqui o Coronel Ferreira, e lá no meio virtual, Pedro Berro. o engenheiro Pedro Berro, confrade nosso. Bom, já dito isso, nós vamos passar imediatamente ao nosso debate. Primeiro debatedor, confrade Coronel Ferreira. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos ao general Iqueira, meu chefe na diretoria, pela presença aí. Professor Montoro, eu tive sorte de ser, né, primeiro aí a fazer essa pergunta, porque eu não poderia deixar de agradecer, né, esse frescor, com todo respeito, que o senhor trouxe, né, para as nossas palestras. Nós somos cartesianos, muito cartesianos. Nós somos introdução, desenvolvimento e conclusão. O senhor misturou tudo isso de forma muito divertida, né? Muito agradável, e nos passou aqui ensinamentos de professor. Né? Nos ensinou a pesquisar mais, a estudar mais, para não falar besteira, para não dizer coisas que não convêm. Né? Então, esse é o motivo do meu agradecimento. Mas é claro que eu vou fazer uma pergunta, senão não teria me candidatado. Né? Lá em Portugal, como nós fizemos um seminário recentemente sobre o Centro da Independência, eu fui alvo, né, de uma pergunta e embromei a resposta. Então, agora, eu vou passar essa pergunta para o senhor, para que o senhor possa, vamos dizer assim, pagar essa dívida. O português, foi essa, o português que me fez a pergunta, ele disse: Coronel, afinal de contas, se houve uma independência, alguém dependia de alguém. Quem dependia? O Brasil dependia de Portugal ou Portugal dependia do Brasil? Essa é a minha pergunta. A pergunta, não vou embromar, não, mas você fez bem em embromar. Fez bem em embromar porque... Eu estava em Portugal. Exatamente. Lá é... Mas eu já falei cada coisa lá. Coronel, eu já falei cada coisa lá em seminário, Deus me livre. Ainda bem, por isso que eu digo, né? Lá, alguns, acho que algum outro eu deixei saudade. Mas tem gente, se puder barrar no aeroporto da Portela, vai capaz de barrar. O que acontece? Uma vez, dando aula lá no convento da Rábida. O convento da Rábida organizou, virou depois centro de convenções. Uma coisa absurda, uma ponta assim, dá para o mar, parece que você está falando dentro da água. E incrustado na rocha. E a primeira aula, 4 brasileiros e 4 portugueses. Olha a situação, olha que ideia das pessoas. 4 colegas, o colega Chico Carlos, da UFRJ, tinha um colega da USP, um colega da Fluminense, da Federal, e eu, o ERJ, e na época PUC, o ERJ PUC. E os colegas lá, que eram da Nova, de Lisboa, da Clássica, um lá de Coimbra. E a primeira aula, pô, aquele negócio, eu fui quase tirado no palitinho. Esse negócio, botafoguense é sofredor mesmo. Então, cheguei lá, professor, Botafogo, cheguei, fui tirar lá tirei o palitinho lá, não foi assim, eu fui o primeiro a começar, né? O primeiro a começar o curso fui eu. E um aluno sueco, eu nunca esqueci disso, né? Odeio a Suécia. Depois disso, é brincadeira, esses russos resolveram pegar na Suécia, pode ficar à vontade. Então, assim, já estão mirando mesmo, né? Pega logo no lado, pega logo do negócio foi assim, da Nex e tal, províncias russas avançadas. E depois, como o céu é o limite, vai vindo aí, né? Daqui a pouco está no Chile. Então, assim, se deixar os caras chegam. Experimenta.
Ah, se não fosse o dia desses. Os caras não desembarcam lá. Na França é o próximo objetivo. Né? O cara chegou em Lisboa e depois a nado. De uma nada para Rio de Janeiro. Né? Para pegar alguém. Então, a rigor é outro negócio. O aluno chega lá no fundo, desgraçado, o sueco chegou lá no fundo e falou assim, olha a pergunta, desgraçado, nem português ele era. Falou assim, professor, eu vendo já a situação, né, geral, porque a gente via assim, pelo barulho do sino, você sabe o rei que vai dentro, né? Todo mundo veio assim, a pergunta, professor, pergunta muito maldosa, o que os brasileiros pensam dos portugueses? Olha a pergunta, primeira pergunta, chegando ali no curso. Eu olhei para ele, olhei para todos os portugueses, falei, vocês têm certeza que querem que eu responda essa pergunta? Porque, assim, eu não sei se eu falava do Vasco, eu não sei se falava das anedotas, São Januário, não sei, um lugar comum, o que a gente pode dizer? Né? O que o cidadão comum vai falar de Portugal? Não é? É a Paixão de Belém, vou ter que falar Paixão de Belém. Eu vou falar, sei lá, feijoada, sei lá, inventar alguma coisa. Eu fiquei olhando para ele e só disse isso. Você tem certeza que quer que eu responda? Aí o sueco veio, o jeito sueco de ser, né? Ficou rígido, né? E tal. E pareceu-se compreendeu minha resposta ali. Então, a pergunta sobre quem dependia de quem, eu entendo essa discussão dos portugueses. Eu posso fazer só um introito? Coronel, posso fazer só um introitozinho? Porque houve um período na história de Portugal que eu acho muito importante e que afeta, talvez ajude muito essa explicação. E eu falei isso lá em Portugal, lá em Lisboa, no Congresso, na Calouste Gulbenkian, da Sociedade de Estudo do Século XVIII. Falei lá. E publiquei um artigo sobre isso. É um período chamado, vocês lembram? A viradeira. Eles chamam a viradeira. Né? Um período que cai o pombalismo, né? E ascende ao poder o reinado mariano, o reinado josefino. Cai, Dom José morre, Pombal cai em desgraça, Dona Maria chega ao poder. Chamado reinado mariano, depois o reinado joanino, depois o Império do Brasil. Né? Primeiro Império, Segundo Império. Que eu acho forçado esse negócio de império ultramarino. Muito forçado, hein? Império. Né, o professor Alex Varela, importante estudioso da história da ciência do século XVIII, está aqui, meu colega, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Né, professor Alex, o senhor sabe disso, né? Que difícil, império ultramarino. Império era o Império Espanhol. Aliás, o general sabe. Você desce na Porta do Sol, olha e diz para si mesmo, isso aqui um dia foi capital de um império. De Manila a Buenos Aires. Um dia isso aqui realmente foi capital de um império. Irritantemente, para os portugueses, mas vocês sabem, foi difícil administrar. Timor, Macau. Os portugueses chegaram a Nagasaki, em 1540. Mas a manutenção desses territórios dependia de alianças, dependeu, né? Dependeu ali, melhor dizendo, de alianças muito fortes. E nessas alianças, coronel, seguramente, eu não quero aqui ser categórico, definitivo, mas eu lembrei muito o período da viradeira. No período da viradeira ficou muito clara a dependência portuguesa para com as potências centrais. E o Brasil fazia parte do circuito de mercadorias, do ouro, da prata, do agro. Hoje chamamos de agronegócio, mas da agricultura. Lembremos que o sentido da colonização brasileira era o sentido da agroexportação. Né? As aulas clássicas de história econômica. Né? O sentido da agroexportação. Aqui. Lembram da história dos ciclos econômicos? Tanto estudamos na escola. Né? Na minha época, no tempo de escola, eu lembro bem, né, das aulas de história, dos professores falando de ciclo, né? Lembra? Vocês lembram? O ciclo do açúcar, o ciclo do gado, o ciclo do café, da borracha. Então, assim, interromper, né? Fazer uma tranca e interromper esse processo faz com que Portugal sofra muito, dependia muito da colônia, extremamente do Brasil.
o Brasil, uma colônia como satélite da metrópole de Portugal, e aí não se trata de fazer uma hierarquia, por favor, de fazer uma hierarquia, quem é a melhor metrópole, não é um campeonato, a Copa do Mundo de metrópole. Né? Senão a Holanda seria o quê? As pessoas gostam muito de falar, nossa, vocês já viram isso? Normalmente eu vou dizer, nossa, se fosse a Holanda, sei lá, seria uma merda. Eu não sei, você olha Recife, tem Amsterdã, aonde? Aonde tem Amsterdã em Recife? Adoro Pernambuco, pelo amor de Deus, adoro Pernambuco, tá? Adoro Pernambuco, extraordinário Pernambuco, tá? Sei lá, não vou não, mas maravilhoso, eu fui uma vez, eu trabalho, né? Federal de Pernambuco, fui lá, fiz minha palestra, voltei. Mas, porque eu sou assim, eu fui no Rio de Janeiro mesmo, esses tempos eu tenho viajado, semana que vem, vou estar em Rondônia, né? Não falei mal, falei Rondônia, parece que não é bom, né? Um abraço, né? Rondoniano. General, isso vai na certa. Já vou assustar na minha conferência, já abro logo. Rondonianos e rondonianas. Então, assim, sincero e honestamente, os portugueses não gostam muito disso, mas é claro que a dependência lusitana era a dependência central das suas colônias. Quer dizer, com isso eu não estou querendo dizer que Portugal culturalmente, aí seria, estamos falando do ponto de vista econômico, né, socioeconômico, que culturalmente, por favor, assim, nossa, é bom lembrar que a presença muçulmana, por exemplo, só isso é um escândalo, um dos últimos califados. Vão cair aonde? Em Portugal, né? Lembram do Saramago? História do Cerco de Lisboa? É uma anti-história, né? Uma anti-história do cerco, onde o Saramago conta como Portugal perdeu. Uma história extraordinária, esse livro extraordinário do Saramago. História do Cerco de Lisboa. Um romance, né? Todo mundo sabe, claro. O escritor Zé Saramago. Ele conta como se fosse ao contrário. E atribui isso ao narrador. É engraçado. Ele viu o narrador como ele... Aliás, minto. Ao revisor. Ele fala, bote o revisor. O revisor vai lá, o revisor mexe com o texto dessa, miserável, né? O revisor fica lá, não, isso aqui, e às vezes muda o sentido. O perigo, não, general. Às vezes o revisor, bota o revisor. Porque é o seguinte, às vezes ele vai e muda o sentido. O coronel, eu olho para o coronel, é que esse infeliz vai parar. Desculpa, coronel. Mas, assim, de alguma maneira, essa dependência, agora, culturalmente, do ponto de vista da gastronomia, da riqueza literária. Agora, claro, os portugueses têm lá sua resistência. Primeira vez que fui a Lisboa, eu falei, vem cá, mas uma mesquita. Ó, brasileiro. Aí, portugueses tem muitas locuções assim, onomatopeias, né? Está. Eu falei, que dificuldade. Estou no metro, né? No metropolitano, metrô, né? Para nós, metrô. Parei numa estação chamada Intendente. E eu li aqueles ladrilhos, todos moçárabes. Falei, não, eu vou parar nessa estação. Alguma coisa, tem cheiro de alguma coisa aqui, nem fica longe. Uma estação que está na linha, uma das linhas principais, acho que é a linha verde do metrô em Lisboa. Eu descia Intendente, olha para o buraco do metrô, quando eu saio, já tem uma mesquita gigantesca. Então, claro que tem algo também da presença portuguesa de dizer não. Mas sim, 3 influências fundamentais de Portugal. A influência visigótica, que é ibérica, no sentido amplo, né? Os povos que ocuparam a Ibéria, visigótica primeiro, os visigodos que ocuparam a região, a presença muçulmana, inegável, nossa, né? O Castelo de São Jorge, lembra do Castelo de São Jorge, general, aquela coisa absurda, né? Ali é palco, ajuda aí o rei que vai no centro da cidade de Guimarães. Bom, Dom Afonso Henriques. Pois eu estava pensando se era Dom Afonso Henriques, mas eu acho que sim. Mas, enfim, vai estar liderando, né, junto com a esquadra inglesa, a luta contra os árabes. Né? Então, eu acho... Não, esse antes, porque esse foi até bom lembrar.
porque esse perde a batalha mais fácil de ganhar aquele negócio. Né? Vem o Brasileirão, a tabela, você vai jogar com Juventude e empate. Isso eu estou reclamando. Então, é duro, né? Então, você vai lá, você acha, agora vai. Aí você empata com o Juventude, com o Lanterna, não vai nada. Então, assim, os portugueses são tudo para ganhar aquilo ali. Mas resolve se meter numa batalha com o rei do Marrocos, a batalha de Alcácer Quibir, aí manda lá Dom Sebastião, o rei lá de 12 anos, brincadeira, tinha 16, né, aparentemente, segundo a narrativa, tinha 16, né, sei lá, 12, 11, sei lá, manda para lá, e é claro que morre, né, desgraçado. Mas como o rei não pode morrer sem os vassalos, sem os cavaleiros carregarem o corpo, ficou para a história como a volta de Dom Sebastião. Isso tem mais ou menos alguns séculos. Então a gente espera que Dom Sebastião... Aqui no Brasil tem gente esperando Dom Sebastião mesmo. Tem ideia daqui? Então, Nossa Senhora, todo mundo tem Dom Sebastião no seu coração. Né? Então, o sebastianino virou tanta coisa, né? Eu não posso nem adjetivar que vai pegar mal, sei lá, a justiça eleitoral. Então, assim, sei lá. Então, Era uma dependência recíproca. exatamente. Sim, há uma reciprocidade cultural, ética, estética, intelectual. Porque, os nossos letrados vão estudar em Coimbra? Sim. Inclusive insurretos mineiros. Não foram estudar lá, não? Cláudio Manuel da Costa? Não. Bonifácio? Não, o outro que foi estudar engenharia de Minas, Zé Álvares Maciel. Insurreto da Mineira, da Conferência Mineira. Professor, o senhor matou a pau. Foi essa a resposta dele. Bateu com a casa. Estamos juntos. Estamos juntos. Foi econômico. Estamos juntos. Foi econômica a resposta. Exatamente, porque política, culturalmente, o senhor sabe melhor do que eu, a influência é muito grande de autores como Verney, lembra o verdadeiro método de estudar? A educação no Brasil vai ler muito Verney. Mas eu fiquei na dúvida, por isso que eu lhe perguntei. Mas eu acredito mesmo na dependência do sistema colonial. Sim, Portugal é dependente do sistema colonial, certamente. Portanto, o Brasil está no sistema colonial, né, nesse circuito, a dependência é forte. Segundo debatedor, nosso meio virtual, o nosso confrade engenheiro Pedro Berto. Cláudio, dado ao problema que vocês estão aí com o horário, eu vou declinar a pergunta, até porque a resposta do professor Oswaldo ela foi tão abrangente que, em determinado momento, ela responde a uma questão que é justamente que resvala pela questão econômica da independência. Então, eu acho que seria prudente que a gente encerrasse e eu declinasse dessa pergunta e deixasse uma outra oportunidade, ok? Eu agradeço ao professor, agradeço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos ao nosso confrade e permite que outro confrade do meio virtual faça a pergunta. Tem algum voluntário do meio virtual? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. No meio, aqui presente no auditório, alguém deseja questionar o nosso professor? Quero aproveitar a oportunidade para destacar a presença aqui do coronel Ivan Cosme, membro da diretoria do nosso clube, antigo instrutor meu na Escola de Comunicações, na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, no milênio passado. Bom, no milênio passado, tá certo? No milênio passado. Bom. O senhor levantou a mão. Por favor, quem é? José Antônio Manso. O senhor José Antônio Manso, por favor, pode fazer sua pergunta. Seu microfone está desligado. Continua desligado. Ok, pode fazer a pergunta. Em primeiro lugar, parabenizar o palestrante, o ilustre professor. E a minha pergunta é mais no contexto das relações geopolíticas de Portugal, né, na época do período que o senhor falou, de até 1807, né, 1806. Eu pergunto assim, mais como um aluno, né, um candidato a aluno, vamos chamar assim. Poder-se-ia dizer que Portugal adotou uma estratégia do tipo que os economistas chamam de minimizar as suas perdas ao máximo? Ou seja, dessa forma ele conduziu a estratégia da luta pela independência no Brasil, né, para uma estratégia tipo Sun Tzu, vamos chamar assim, né,
Aí, essa seria uma pergunta de um aluno, vamos chamar assim. Imagina, eu agradeço muito. Professor Manso, muito obrigado aí pelas considerações aí, elogiosas e merecidas, né? Porque, imagina, eu que agradeço e escuto as suas considerações como um aluno. Eu que me coloco nessa posição, imagina, professor. Eu acho a sua questão, claro, como não poderia deixar de ser central. A política colonial, né, ela foi realmente sendo engendrada de uma maneira muito pragmática. Isso marcou a ciência portuguesa, o pragmatismo. Isso marcou a política portuguesa, o pragmatismo. O pragmatismo, ao ver o valor de uma planta, não é assim, você vai para a cidade, qualquer que seja, né? Uma botânica abundante e vai para lá para ver a natureza. Não precisa ver a natureza em contato direto com ela. Isso é uma discussão dos enciclopedistas, né? Porque, a não ser Rousseau, todos os outros eram muito urbanos, né? Matemáticos, físicos, químicos, muito urbanos. Fora Rousseau, que foi morar realmente no meio do mato, os demais não. Assim como os ilustrados luso-brasileiros. Então, não havia necessidade de ter contato direto com a natureza, no sentido assim, literal, né? E as pessoas acusam muitos portugueses de uma certa literalidade. Mas isso eu diria que é uma injustiça, né? Porque os portugueses, eles leram fortemente o século XVII, os homens do XVIII, eles leram Descartes, eles leram Leibniz, claro que leram os matemáticos, os físicos, leram Lavoisier, eles tinham acesso à literatura erudita do seu tempo, e discutiam contemporâneo. E os estrangeirados, não vamos esquecer dos estrangeirados, pilhas de estrangeiros que foram para Portugal, sobretudo da Itália, migraram da Itália para Portugal e se tornaram lentes nessas universidades, no caso, sobretudo em Coimbra, né? Então, a estratégia era pragmática e utilitária. Foi do militarismo lusitano e da capacidade de fazer a gestão política da crise que Portugal passou naquele momento, né? Às vésperas de ser invadido. Eu lembro, se você apoia a França, como fica a sua autonomia? Se você apoia a Inglaterra, como é que fica o bloqueio continental? A guerra de bloqueios. Os russos agora estão reivindicando do quê? O que eles reivindicam da OTAN? O que vocês estão fazendo aí? Mandando munição. Que engraçado, né? Que vocês podem falar melhor do que eu, né, professor? Eles não mandam soldados americanos, não, né? Por que será, né? Pois é. Aí ficam os desgraçados ucranianos lá. Não sabem nem usar alguns. Sabem usar porque foram russos, né? Aí isso melhorou. O exército deles. Agora, para lidar, eu não estou falando pró, contra, estou só dizendo assim, a realpolitik, né, gente? Até para concluir a pergunta do professor Manso. Realpolitik, Avamalecra, né? Não tinha realpolitik, né? Não tem cláusulas ainda, né? Mas é um passo para uma realpolitik, sim, de quem não tem força armada. Sobra o quê? A diplomacia. Se não tem arma, vai no papo. Vê se cola. Não colou. Pois é. Não, que digo o Putin. Você vai lá, fala o Putin. Ele fala lá. Né? Quando montaram lá o escudo antimísseis, eu pergunto, general mesmo,
Por que alguém faz um escudo antimísseis contra você se não quer atacar você? E tem medo da retaliação? Não é porque você vai ser atacado. É porque você quer atacar o outro. A OTAN, quando monta o escudo antimísseis na Polônia. O senhor sabe muito melhor do que eu. O que o Putin... não foi nem o Putin. O Dmitry Medvedev. Vai em cadeia nacional, bandeira, pavilhão russo atrás, ele em pé, maneiro, primeiro negócio de sentado em pé, ele vai dizer nação russa. Tá no YouTube. Tem legenda, menos em português, mas tem legenda, até em aramaico. Não tem problema, mas tem legenda lá o negócio. O Medvedev dizendo, olha só, a OTAN tem 48 horas para baixar esse muro, esse satélite antimísseis, senão nós vamos fazer um ataque nuclear à Europa Ocidental. Mas eles falam isso chupando uma laranja, não falam isso com dor, sabe? Nossa, vamos ter que lançar uma bomba no Vaticano. Tem que destruir a Capela Sistina. Não estou chorando. É política real, pô. Você quer me atacar, você será massacrado. Não sei, não é assim, não? Não, porque em alguns ambientes não, assim, não tem um negócio, não tem perreco. Você vai lá, né, tem um confronto, você não pediu porrada? Desculpa, general. Desculpa, senhora, perdão. Não foi por mal. Já entende. Então, a porrada, entendeu? Desce e você... Olha, o último que deu outra, com todo respeito, porque JC é o cara e tal, entre outros, né? Tem Nitra também, tem... Eu não vou aqui ficar falando mal, não sou louco, né? O Rush que foi falar que um dia esfaquearam o Rush. Então, assim, todo mundo tem lá o seu, entendeu? Eu respeito todos, todo mundo. Então, você vai lá, né, e ataca, né, e dá outra face, muita resignação da outra face, entende, o Fernandinho? Sabe, você leva uma porrada e diz, pronto, bate, e o filho da puta vai bater. Ele não vai ver um gesto seu de grandeza. Ele vai dizer, opa, vou agora rachar o maxilar dele, a mandíbula dele. Porque o Mohamed Ali batia, mas depois ele dizia, você está bem? Adoro as lutas daquela época, Joe Frazier, Mohamed Ali, Sugar Ray Leonard. Assim, isso era bom. O que tem aí é telequete montido. Assim, negócio de octógono, tudo bobajado. Mas, assim, a luta, né? Cassius Clay, realmente um homem de média altura, com aquela velocidade de perna, aquela porrada no braço. A luta histórica com o Joe Frazier, ele vai lá e pergunta. Ele tinha deslocado o maxilar dele. Foi ao hospital, levou flores e tudo. Mas na hora da guerra, não tem conversa. Ué, hein, Lara? Você que é remadora? Você para de remar, o barco cai, imagina. Pesquisadora minha, atleta. Hein, Lara? Você vai lá remando, botafoguense também, remadora do Botafogo. Então, claro, no contrato. Então, assim, eu estou agora. Você vai parar? Então, é muito difícil parar a máquina depois que está andando. Os senhores sabem disso. Né? Eu dei aquele exemplo do Keitel. Eu imagino que passou na cabeça de um general alemão. Né? Ele já tinha acabado com o Guderian, tinha já destruído Von Paulo, tinha acabado com todo mundo. Né? Os principais... Lembra do livro, né? Os Generais de Hitler? Né? Belíssimo livro daquele historiador britânico. Barnett, sobre o primeiro nome, não consigo lembrar. Impressionante, né? Então, e o conflito, né? Hitler e generais, né? Então, assim, sem dúvida, a pergunta do professor Manso, pergunta fulcral. O pragmatismo e o utilitarismo da diplomacia portuguesa. E porque Portugal tem, o general sabe disso, o general só sabe disso, uma diplomacia eficiente. Tem Portugal no mundo inteiro. Exatamente, um negócio assim, tamanho de Nova Iguaçu. Se Nova Iguaçu se rebelar, arrebenta no assim. Não, vamos botar a baixada toda. Major Queimados, Queimados, botar Nova Iguaçu, São João, Carol de São João, sabe disso. A pessoa resolve entrar firme, mesmo, né? Não dá uma confusão danada. Junta todo mundo, aí junta
junta todo mundo mesmo. Junta Blazer, junta todo mundo junto, vamos invadir Portugal. Vai dar problema. Então, assim, pode impacto, sei lá, entendeu? Vai dar problema, vai dar confusão. Então, assim, é um negócio, gente. Nós estamos lidando com uma política portuguesa de a diplomacia, aí tem um exagero. Um cidadão chamado Valentim Alexandre. Bobajada. Quer dizer, o professor Oswaldo está... Eu escrevi em 600 páginas. Se Deus quiser, no que vem eu lanço 600. O Valentim Alexandre tem 1.100. Se é negócio de tamanho, realmente quase o dobro. Mas esse historiador português se equivocou muito. Teve depois correligionários aqui. Que foram, assim, uma espécie de... Assim, eu diria de Valentins danicos. Que nós tivemos aqui no Patropi, sabe? Que aderiram ao Valentim, que hoje nem sei onde anda. Não sei, abriu um bar, não sei, nem sei. Não se ouviu mais falar? Escreveu esse livro, essa mania nacional da moda. O que está na moda? Eu não sei, a moda, sei lá, a moda em Paris, né? Não, a economia francesa é muito fundada na moda, né? Então, a moda, não sei, Saint Laurent, isso vai para a academia. Qual é o seu Saint Laurent? É o seu livro lá na moda. Né? E não vai aos clássicos. E vai para a moda. Mas se ler o que está na moda, não quero nem falar coisas assim, vocês sabem, né? Os livros da moda sobre 1808. Os livros da moda sobre... Será que isso presta? Sei. Não sei não, viu? Eu também não estou aqui para citar nomes. Né? Mas também posso citar nomes, né? Porque uma boa briga também vale. Então, assim, uma boa briga, não uma briga de sacana. De um moleque que bate por trás e foge. Estou falando de homem, né? Moleque não. Nem moleca. Isso não. Né? Com a gente, assim, é cara na cara. Sempre foi. Sempre foi homem assim, porque homem... Né? Muita luta, né? Sempre foi muita luta. Graças a Deus, muita luta. Então, e, como diz o hino, não se foge à luta, né? Não se foge à luta. Obrigado, professor. Estão encerrados o debate. Convidamos os confrades, confreiras e os demais presentes, tanto aqui no auditório como no meio presencial, para a próxima atividade do nosso Instituto, dentro do projeto 2022 Brasil, 200 anos de independência, que será realizado no dia 29 de agosto, segunda-feira, com um painel com 3 palestras. Brasil, 200 anos de independência, desafio ser ministrado pelo nosso confrade General Berno, a formação do Exército Imperial no contexto da Guerra da Independência, a ser ministrada pelo confrade Coronel Daroche, que está retornando da Bélgica, quando terminou o seu doutorado, e a memória, a relevância das celebrações nos marcos temporais da independência, o cinquentenário, 1872, o centenário, 1922, o sexagenário, 1972, e o bicentenário, 2022, a ser ministrado pelo confrade, o cineasta Daniel Mata-Roque, que está operando aqui no nosso equipamento. Será amanhã, onde teremos 2 palestras, desculpe, à tarde, teremos 2 palestras, depois teremos um intervalo, um café cultural, mais uma palestra, depois nós teremos o debate reunindo os 3 palestrantes. O presidente do Instituto fará os agradecimentos e encerrará a sessão. Então, meus amigos aqui presentes, na internet também, professor, uma tarde maravilhosa hoje, eu falei, né? Conheci lá na ESA, trazer aqui, com certeza conquistou mais esse monte de fãs aqui presentes e na nossa internet. Então, eu quero lhe passar as mãos do seu diploma. Como eu sempre digo, é simples, as nossas lembranças são simples materialmente, mas tem o significado de todo o nosso agradecimento. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, uma salva de palmas. Parabéns.